Olá, olá! Último dia do desafio A Mulher que Prospera. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Eu vou colocar o nosso tema aqui e vou fixar. Boa noite, meninas, tudo bem? Vamos entrando, vamos chegando aqui. Boa noite, vamos entrando. Hoje é desafio número 4 da nossa semana de desafios, fechamento aí do desafio A Mulher que Prospera. Vamos falar sobre verdades. Boa noite, Marcilene, Eliana, Nadir, Iane, Ivone, Tatiana, Claudete. Boa noite, meninas. Lourdes, vamos entrando aí. Hoje é domingo, eu sei que muitas pessoas não estão em casa, né? Estão na igreja. Eu vou deixar salva essa live, se o Instagram assim permitir, para assistir depois. Mas sempre que a gente assiste ao vivo é melhor, né? A energia é outra e a gente já fica com o check feito, né? Então, boa noite, meninas. Vamos entrando aí. Eu vou pedir para que vocês já compartilhem essa live com mais pessoas, tá bom? Peguem seu papel, sua caneta. Vamos se organizando pra gente ter um tempinho aqui. Hoje vamos falar sobre verdades. Quem aí está desde segunda-feira acompanhando? Coloca aí pra mim quem acompanhou os 3 primeiros desafios. Coloca aí pra mim. Quem acompanhou os 3 primeiros desafios desde segunda-feira. Na segunda nós falamos sobre valores e prioridades. Na quarta-feira falamos sobre habilidades. Sexta-feira falamos sobre legado. E hoje, então, vamos fechar o nosso desafio falando sobre verdades. Quem acompanhou os 3 primeiros? Me conta aqui. Cheirando um olhinho de tangerina. Esse olhinho aqui, ó, dá ânimo. Ele atua direto no sistema límbico, trazendo energia. Tô precisando. Ui, essa hora eu já tô... Denise, Ana Lu, só não consegui acompanhar segunda. Eliana, tá salvo lá, tá? Depois você vai lá e assiste, beleza? Ana Lu acompanhou, que legal, que legal. Gente, toda série que eu faço aqui é uma construção, tá? É uma construção. Então, quando você deixa de assistir algum dia, você acaba perdendo um dos pilares que vai sustentar aquele tema, tá bom? Nós fizemos um desafio aqui de 4 desafios, né? Um desafio grande de 4 desafios. Fizemos segunda, quarta e sexta e hoje vamos fechar com o 4º desafio. Então, se você perdeu algum, depois você assiste lá para você fazer essa construção, para todos os pilares ficarem bem enraizados, tá bom? Gente, muito boa noite. Quem aí, eu vi que a Ana Lu respondeu, a Eliana falou também, a Denise também já tá acompanhando. Quem já assistiu, fiz minhas anotações, que legal. Quem mais acompanhou desde segunda-feira aqui? Ou quem tá aqui pela primeira vez, caí de paraquedas aqui, cheguei, não sei do que você tá falando, me fala aí. Enquanto vocês vão me falando, eu queria pedir já que vocês compartilhassem essa live, tá? Clica no aviãozinho, aquele aviãozinho embaixo da tela ali, que é um aviãozinho de papel. Clica ali e envia para as primeiras 5 mulheres da sua lista, para abençoar a vida dessas mulheres também. Clica lá. Quando vocês compartilham, vocês me ajudam, com certeza, né? Porque meu conteúdo chega a mais pessoas, mas vocês abençoam outras vidas, porque esse conteúdo é muito rico. Não porque eu estou aqui falando, mas principalmente hoje, né? Porque eu vou falar sobre verdades. Então, não deixa de compartilhar, clicando no aviãozinho aí, chamando pessoas relevantes pra você, pessoas que você gostaria que tivesse aqui assistindo também, tá bom? Muito boa noite pra todo mundo que tá entrando. Minha primeira vez aqui, Selma. Seja muito bem-vinda ao meu Instagram. Boa noite, que você fique, tá bom? Estamos fechando uma série, mas tá tudo salvo aqui no feed. E amanhã a gente começa a série Organizadamente. É uma série de 3 aulas sensacional, aprofundadas para organizar aí a sua vida. É o passo a passo para uma rotina que funcione, para uma casa organizada. Então eu quero todo mundo aqui, tá bom? Só perdi a live de sexta. Depois você olha, tá salva lá, tá? Sexta-feira falamos sobre legado, foi muito, muito, muito importante, bem especial. Contei um pouquinho da nossa história, tá certo? Vamos lá então, gente. Hoje, compartilharam a live? Me conta aí se vocês compartilharam. Eu sei que hoje tem muita gente fora, né, domingo à noite, mas se o Instagram permitir, a gente vai deixar salva a live. Vamos lá então? Eu vou fazer um resumão, recapitulação que chama?
uma revisão do que a gente falou desde segunda-feira, só para você que perdeu algum dia entender do que a gente está falando. Nós estamos então no desafio da mulher que prospera, tá bom? Segunda, nós falamos sobre valores e prioridades. Nós colocamos algumas coisas importantes baseadas no texto de Provérbios 31, que é o texto da mulher virtuosa. Eu acho que muita gente conhece esse texto bíblico, né? Que ali nos traz a figura da mulher ideal. E nesse texto traz que essa mulher, ela cuida do bom andamento da sua casa, ela provê, né, para sua casa, para sua família, ela cuida dos seus filhos, ela cuida do seu marido, ela veste-se bem de lã e linho fino, né? Ela estende a mão ao necessitado, ela empreende, né? Ela vende aos comerciantes, então ela fala com delicadeza, ela ensina com amor, e daí quando você olha, você pensa, meu Deus, essa mulher é perfeita, como é que é isso, né? Como é que eu vou ser parecida com essa mulher? Então a gente tá vendo aqui nessa semana a mulher que prospera. E quando a gente fala em prosperidade, a gente fala muitas vezes em vida financeira, né? E não é essa prosperidade que a gente aqui, mas não, na verdade não é só essa prosperidade, né? Comecei falando na segunda-feira exatamente sobre isso, que a gente tem a mania de, você quer ser feliz ou quer ter razão? Você quer ter dinheiro ou quer ter paz? Você quer ser uma boa mãe ou uma boa profissional? Poxa, por que eu tenho que escolher, né? A gente pode ter uma coisa e outra. Parar com essa ideia de ter que escolher uma coisa ou outra, ou precisar escolher algo em detrimento de outro algo. Não, eu quero ser uma boa mãe e uma boa profissional, eu quero ter dinheiro e ser feliz, né, ter paz, eu quero ser uma boa esposa e uma boa dona de casa. Eu não preciso escolher entre uma coisa e outra, é ou, né? Não é ou. Então foi isso que a gente começou falando lá na segunda-feira e falando sobre valores e prioridades. A mulher que prospera aprende a conduzir seus relacionamentos com êxito e mantém claras as suas prioridades. Por que na segunda-feira a gente falou sobre relacionamentos? Porque é talvez a nossa maior prioridade aí, né? Os nossos relacionamentos. E a mulher que prospera, ela tem clareza das suas prioridades. Ela sabe a ordem das suas prioridades. E para aquilo que é prioridade, ela gasta tempo, energia e dinheiro, tá certo? É o nosso TED que a gente gasta quando algo é prioridade. E muitas vezes a gente fala que algo é prioridade, mas a gente não age como de fato aquilo sendo nossa prioridade. Por exemplo, meus filhos são minha prioridade, mas eu não dedico atenção para os meus filhos, eu tô sempre reclamando dos meus filhos, que as crianças vivem bagunçando, que vivem me enchendo o saco, que me tiram a paciência, eu não quero tempo para ficar com eles. Será que de fato eles são minha prioridade ou eu só falo que são minha prioridade, né? Então na segunda-feira a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a importância do relacionamento e conhecemos os 4 tipos de temperamentos, né? Quem aí cumpriu o desafio da segunda-feira e descobriu qual o seu temperamento? Quem aí descobriu qual o seu temperamento? Coloca aí pra mim. Falamos sobre o temperamento colérico ou dominante, sanguíneo e influente, fleumático ou estável e melancólico consciente. Quem descobriu o seu temperamento na segunda-feira cumprindo o desafio, me fala. Eu sei o meu. O meu temperamento é colérico e melancólico, né? Bem característico, assim, eu brinco que é 50%, 50%, colérico e melancólico. Eu tenho as qualidades dos coléricos e os defeitos todinhos do melancólico, parece, óbvio que não é assim, né? E frisei que entender o nosso temperamento não é para que a gente se rotule. Eu sou assim, eu cresci assim, vou morrer assim, então. Não. É pra gente entender, né? Pra gente se entender, autoconhecimento, entender como é que funciona, entender como a gente reage, o porquê que a gente age da forma que age. Tudo isso a gente viu na segunda-feira e quem fez o desafio, cumpriu o desafio, fez o teste aí dos temperamentos e descobriu o seu, tá certo? Espero que mais gente, só a Ana Lu que me respondeu aqui. Não, a Eliana também, Eduardo também. Legal. Legal, mais gente descobriu seus temperamentos aqui. Que bom, eu já sabia o meu, né? Mas toda vez que eu faço dá a mesma coisa. Então, na segunda-feira a gente falou sobre valores e prioridades, tá? Falamos sobre valores fundamentais também, falamos sobre o valor da comunicação transparente, o valor da ordem, né, da organização aí. Falamos sobre o valor do discernimento, saber discernir o que eu quero e o que eu preciso de fato. Falamos sobre o valor da perseverança, que só não alcança quem desiste no meio do caminho, e o valor do domínio próprio, tá certo? Na quarta-feira falamos sobre habilidades.
Falamos sobre habilidades. A mulher que prospera aprende a desenvolver suas habilidades pessoais com sucesso. Você sabe quais são as suas habilidades? O desafio de quarta-feira foi criar uma lista com os seus defeitos, as suas qualidades e as suas habilidades. Quem fez esse desafio? Quem cumpriu? Me conta aí quem cumpriu o desafio. Lembra que todo mundo fala que vai fazer, mas 50% só das pessoas de fato fazem, né? 30% das pessoas seguem fazendo. Quem cumpriu o desafio de quarta-feira? Quem fez aí a lista dos seus defeitos, habilidades e qualidades? Tem gente que me falou na live: Mirelle, eu não faço ideia de nenhuma qualidade minha. Eu não sei quais são as minhas habilidades. Você precisa saber se você quer ser uma mulher que prospera em todas as áreas da sua vida, não só financeiramente, né? Se você quer ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa profissional, né? Ter as finanças aí bem-sucedidas, organizadas. Você quer ser uma boa, ter um bom cuidado com a sua saúde, nos 4 âmbitos aí da saúde, né? A gente precisa estar bem, prosperando em todas as áreas, porém a gente só consegue isso se a gente aprende a trabalhar as nossas habilidades pessoais. A Ana Lu fez. Que bom. Quem mais fez o desafio de quarta-feira? Falamos então sobre habilidades, falamos que a mulher que prospera aprendeu a trabalhar com as próprias mãos, ter prazer no que faz, fazer com diligência o que faz, mesmo aquela mulher que fica só dentro de casa, fazendo serviço de casa e sendo mãe, no momento que ela murmura, que ela fica reclamando, que ela não tá tendo prazer e nem sendo diligente com as tarefas, né? E falamos também que habilidades, elas são aprendidas. A gente precisa ter apenas a disposição, porque a habilidade, ela é treinável. Eu fiz. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês fizeram, tá? Só faz diferença esse monte de live, essa série de live, se você sair daqui e colocar em prática, tá? Só ouviu falando, não pensa que vai entrar por osmose e você vai modificar alguma coisa, não vai. Comecei, mas não terminei. Eliana, tarefa pra hoje então, tá? Thelma, eu fiz. Show, show. Então, na quarta-feira falamos sobre isso e falamos também sobre a mulher que prospera, que aprendeu a entrar no mundo dos negócios, as grandes empreendedoras ali. Falei sobre a importância de empreender aonde você está. Às vezes você pensa que empreendedor é só aquele que tem o próprio negócio. Você pode ter uma atitude empreendedora aonde você está, seja dentro da sua casa, seja num trabalho social que você faz não remunerado, certo? Seja na sua empresa, lá no trabalho que o seu chefe delegou para você fazer, você pode empreender aonde você está. E a mulher que prospera aprende isso, tá? Falamos sobre a importância de controlar as próprias emoções, né? Seja nos gastos financeiros, seja na alimentação. Falamos que tudo começa com o emocional, que dinheiro não tapa a lacuna emocional, que comida não tapa a lacuna emocional e que a gente precisa cuidar primeiro de dentro, né? Ser fiel no pouco aí, porque como que a gente vai ganhar mais se a gente não cuida do pouquinho que tem? Como a gente vai ter mais responsabilidade de ser promovida do trabalho ou nossa empresa vai crescer se a gente não sabe cuidar do pouco que tem? Como a gente vai ganhar mais se eu não sei administrar o pouco que eu ganho, né? Como eu vou ter mais responsabilidade se eu fico reclamando e reclamando dos meus filhos dentro de casa? Como eu vou ter uma casa maior se eu não cuido da pequena? Como eu vou ter um carro novo se eu não limpo e não cuido do velho? Tá certo? Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Vimos aí então na quarta-feira. E na sexta-feira falamos sobre legado. Deixa eu só tomar uma aguinha. Quem estava na sexta-feira aí? Legado. Falamos que a mulher que prospera impacta a geração seguinte, abençoa o necessitado porque se entregou a Deus. Muito, muito importante, né? A mulher que prospera influencia e educa seus filhos. Educar filhos não é algo fácil. Não é algo fácil, mas é algo recompensador, porque você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, né? A mulher que prospera, então, ela impacta a geração seguinte, ela influencia os seus filhos através de palavras, tanto do que ela fala como da forma como ela fala, através do exemplo, e talvez esse seja o maior impacto que você pode dar aos seus filhos aí, e com a participação deles, delegando tarefas, né? Porque filho não é visita em casa, filho tem que ajudar, né? Filho não paga aluguel pra ficar dentro do quarto mexendo no celular, tá, gente? Filho tem que ajudar, ele faz parte de uma equipe que se chama família, beleza? Então a mulher que prospera, ela impacta a geração seguinte, ela educa os seus filhos. Meu legado vai ser influenciar minha família e servir mais a Deus. Perfeito, Eliana. E assim, ó, nós temos a grande responsabilidade, porém,
o grande privilégio de fazermos uma nova história a partir de nós. Eu não sei como foi seu passado, sua criação, sua família, mas agora você, enquanto adulta, enquanto responsável, tem a responsabilidade, porém o privilégio de fazer uma nova história, de fazer diferente a partir dessa geração, impactar a próxima geração, para que os seus filhos impactem a próxima geração deles. E você vai ser agente de mudança aí, tá bom? E falamos que a mulher que prospera abençoa o necessitado, que ela não é apegada em bens materiais. Falamos que a mulher que prospera, ela doa sem esperar nada em troca. Ela doa voluntariamente, generosa e sacrificialmente, né? E o que importa não é o que ela está doando ou quanto ela está doando, mas é a atitude do coração ao doar, tá certo? E depois falamos que a mulher que prospera entregou-se a Deus. E eu contei um pouquinho da nossa história, né? Falando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Os pensamentos deles vão muito além, são muito mais altos do que os nossos pensamentos, né? Eu falei que eu sou a rainha de dar sugestão pra Deus. Eu dou altas sugestões pra Deus, tipo, Senhor, olha só, faz desse jeito, ó, fica perfeito, porque daí vai acontecer isso, aquela data vai dar certinho, né? Eu fico dando sugestão pra Deus. E Deus rindo de mim, né? Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E o meu coração é enganoso. Então o controle é uma ilusão. Quando nem tudo sai como eu planejei, eu reconheço a soberania de Deus em conduzir, tá certo? E o desafio número 3 foi traçar uma atitude prática para você impactar os seus filhos, a sua geração ou as pessoas que estão ao seu redor. Quem traçou essa atitude prática? Comecei a mudar, meu filho mais velho já começou a mudar com nós dentro de casa. Perfeito, Eliana. Pequenas atitudes vão gerar resultado, gente. Vocês não podem esperar resultados diferentes se vocês não tiverem atitudes diferentes. Por isso que o desafio de sexta-feira foi traçar algo prático, foi traçar um passo prático, uma atitude aí de legado, né, para impactar os filhos, a sua geração ou as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero saber quem fez isso, quem traçou, quem é minha aluna. Algumas colocaram lá no grupo, tem uma que mostrou até o que ela estava fazendo, né? Eu achei muito legal, porque já começou a colocar em prática o desafio da sexta-feira, que foi o desafio 3. Tá bom? Então nós fechamos aí segunda, quarta e sexta. E hoje, então, nós vamos fazer o grande fechamento desse desafio, que é verdades. A mulher que prospera, ela tem certa quais verdades ela acredita e ela vive de acordo com essas verdades. Quem é minha aluna, quem me acompanha há bastante tempo, sabe que a gente fez uma série inteira sobre verdades, né? Baseada naquele livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Pois é, hoje nós vamos falar sobre verdades. Verdades que a mulher que prospera precisa acreditar. Verdades que a mulher que prospera precisa ter muito certeza delas. Trazer para a consciência e relembrar todos os dias, se quiser prosperar. E são verdades bíblicas, tá bom? Então, a primeira verdade que a mulher que prospera acredita é que a mulher que prospera, que se entregou a Deus, que fez tudo que a gente falou até aqui, é filha de Deus. A mulher que prospera é filha do Deus Altíssimo. João 1:12 fala assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você não é só criatura, você é filha, e por você ser filha, você faz parte da família de Deus, e você foi feita à imagem e semelhança dele. Quando você reclama da sua aparência, quando você reclama do que você tem para fazer, você está reclamando daquele que te fez, daquele que te deu vida, daquele que te colocou nas mãos as suas demandas e aquilo que você tem para fazer. Forte isso, né? Você é filha. Tem um texto na Bíblia que diz assim: pode um pai dar uma pedra para um filho que pediu pão? Alguma coisa assim, né? Eu sou péssima em lembrar as coisas de cor quando eu tô falando, gente, tá? Vocês entenderam? Não, porque o pai, ele ama, né? A mãe, ela ama, é um amor que bate, né? Um coração que bate fora do peito. Nós somos filhas de Deus, e como filhas, nós precisamos nos comportar como filhas. Eu falei aqui na live de quarta-feira,
O nosso padrão não é o comodismo da terra. O nosso padrão é a excelência dos céus. Se alguém tem que ser a melhor profissional, que seja você como filha de Deus. Se alguém tem que ser a melhor mãe e dona de casa, que seja você como filha de Deus. Se alguém tem que ser a pessoa que dá exemplo no trânsito, que seja você. A pessoa que ajuda o necessitado, que seja você. Porque o nosso padrão não é o comodismo da terra. O nosso padrão é a excelência dos céus. Eu não tô te comparando a ninguém. Eu tenho que ser a melhor de todas as pessoas. Não, você tem que dar o seu melhor. Ser o melhor que você consegue ser, porque você é filha de Deus e nós somos sal e luz nesse mundo. O sal não vai salgar dentro de casa ali, né? Ele vai salgar na rua, ele vai fazer diferença na rua. O fermento não vai fazer diferença dentro do pote de fermento, ele tem que estar na massa. E assim nós somos também. Então que seja você a diferença por causa dessa primeira verdade que você precisa ter muito consciente, de forma muito clara. E mesmo que seu sentimento diga o contrário, você sabe a verdade, você tem que voltar para a razão, para entender que você tem que viver de acordo com essa verdade. A segunda verdade: sou bela porque ele, Deus, me fez bela. Gênesis 1:31. E diz assim: e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Né? O último versículo, se eu não me engano, de Gênesis 1 ali, tudo que Deus criou nos 6 dias lá onde ele foi criando o mundo, e o 7º ele descansou, ele criava e falava, e viu Deus que era bom. E ele criou a terra e os céus e viu que era bom. Ele criou as árvores frutíferas e viu que era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, fala, e viu Deus que era muito bom. Né? Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Como eu falei, quando você se menospreza, você está reclamando do Criador, do fabricante, né? Foi ele que te fez. Ah, então ele me fez, reclamona, Mirelle, de mau humor, então eu vou ser assim. Não é para se conformar com defeito, tá? É para aceitar a sua essência, mas não é para se conformar com defeito, porque tudo isso é habilidade aprendida, é treino. Você pode melhorar a cada dia dentro do seu temperamento, como eu falei. Não é para rotular, você pode melhorar, evoluir enquanto pessoa, mas sim, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus criou tudo muito e viu que tudo era muito bom. E quando ele criou homem e mulher, ele viu que era muito bom, né? Então você foi criada à imagem e semelhança de Deus, e por isso você é bela, você tem um valor, o valor que Deus atribuiu a você. E mesmo no dia que você se sente um zero à esquerda, sem valor nenhuma, mas o meu sentimento diz isso, o teu sentimento não é verdade. Falei isso na série que a gente fez, porque os nossos sentimentos, eles oscilam, às vezes da raiva, a tristeza, a alegria, a euforia no mesmo dia. Imagina se a gente fosse levar como verdade nossos sentimentos. Num dia só a gente ia acreditar em milhares de coisas, porque os nossos sentimentos, eles oscilam. A verdade é uma só, tá bom? A verdade, ela é imutável. Terceira verdade: sou sábia. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. E é também pacífica. Vai anotando: pura, pacífica, bondosa e amigável. Pura, pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Será que você consegue se encaixar nesse texto? Poxa, Mirelle, eu quero ser uma mulher que prospera. Eu quero ser uma mulher virtuosa. Então eu tenho que ter sabedoria que vem de Deus. Lembra o final de Provérbios 31? Lá no versículo 30, se eu não me engano, diz assim: mas a mulher, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então o grande segredo da mulher virtuosa, que é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa empreendedora, né, é que ela teme ao Senhor. E aqui, essa verdade, sou sábia, ele começa a trazer no versículo Tiago 3,17, sobre a sabedoria que vem do céu. Então é a sabedoria que você tem que buscar em temer a Deus, para que você seja uma mulher que prospera, uma mulher como a mulher de Provérbios 31. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. Primeira coisa, ela é pura. Como é que tá a sua cabeça aí? O que você tem deixado entrar na sua mente? É pureza? E é também pacífica, de paz. Ou suas palavras é só para causar guerra, é só para gritar, é só para reclamar, é só para mandar no teu marido, é só pra língua de cobra, né? Será que é pacífica?
é bondosa. As suas palavras elas são de vida ou de morte. As suas palavras profetizam vida ou profetizam morte. As suas palavras são bondosas quando você fala com seu filho lá quando ele tá desobediente. Forte, né? E amigável. As suas palavras são palavras amigáveis. Então, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. As 4 qualidades que ele traz aqui. É Tiago 3,17 esse texto, tá? Depois ele continua. Ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. Você tem feito boas ações? Você tem entendido que servir é um privilégio? Toda vez que você tem que limpar a casa, você sai murmurando e reclamando, querendo morrer. Servir é um privilégio, é uma boa ação. Você está cuidando dos seus, você está cuidando daquilo que Deus te deu. Como que você quer uma casa maior se você não cuida do pouco que tem, né? Servir é um privilégio. A sabedoria que vem do alto, ela produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência. Como você tá tratando o seu próximo? Como você meu Deus, tá tratando o necessitado? Como? E é livre de fingimento. É verdadeira essa sabedoria. É essa sabedoria que nós, que queremos ser mulheres que prosperam, nós que nos baseamos lá e temos o ideal de sermos uma mulher virtuosa, de Provérbios 31, que temos que buscar. Tiago 3,17, eu vou repetir o texto. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Bem forte, né? Estão anotando, gente? Essa é a terceira verdade, então. Primeira, sou filha do Deus Altíssimo. Segunda, sou bela porque Ele me fez bela. Terceira, sou sábia porque o Espírito me dá uma sabedoria especial que não é desse mundo. É a sabedoria que vem do céu. Se eu quero ser uma mulher que prospera. Quarta, sou valente, né? Sou corajosa. E Deus não me deu um espírito de covardia, e sim de amor e de domínio próprio. Sabe aquela mulher que tá sempre com medo, que tem medo de tudo, medo de investir e se frustrar, medo de dar mais um passo e dar errado? Gente, o meu perfil é um perfil bem medroso, tá? É um perfil de ter bastante medo. Eu tenho que lutar contra o medo todos os dias para várias coisas, inclusive para estar aqui na internet, né? Se o medo, no momento que o medo me paralisar, eu deixo de abençoar pessoas, eu deixo de prosperar na área que Deus me chamou, eu deixo de tentar galgar coisas novas, né? A mulher que prospera, ela não tem espírito de covardia, porque não foi esse o espírito que Deus nos deu. Ele nos deu o espírito de coragem, né? Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Eu sou muito medrosa, a Eliana colocou. Então, eu também, é a minha tendência. Mas, e tudo bem ter medo, né? Tudo bem ter medo, não tem problema, mas vai com medo mesmo. Porque se o medo te paralisar, você vai ficar sempre no mesmo lugar, você não consegue ir em frente, né? Eu sempre falo do meu pânico de andar de avião, né? Eu voei muito na minha vida já, e após um voo traumático, eu fiquei com muito medo de andar de avião. Eu voo medicado, é um escândalo sempre, né? Mas eu preciso voar, porque se eu me paralisar por causa disso, eu posso não voar, simplesmente não vou viajar. Ou se é um lugar mais perto, eu tento ir de carro, né? Eu posso não. Poxa, mas eu vou ficar minha vida inteira não fazendo algo porque eu tenho medo, né? Eu vou com medo mesmo. E é isso, é pra tudo. Empreender é algo que eu sempre tive medo. A gente vai com medo mesmo. Quem conhece a história da nossa família aí, minhas alunas, coisa que já me seguem há algum tempo, sabem a grande decisão que a gente tomou há 2 anos, né? A gente tá andando com medo, né? Vai com medo mesmo. Porque o medo não pode nos paralisar, porque Deus não nos deu espírito de covardia. A mulher que prospera, ela é valente, ela não tem medo. Lá em Provérbios 31, ela fala que a mulher que prospera não teme a neve. Depois tem outro versículo que ela fala que a mulher que prospera não teme o futuro. Olha só que interessante. A mulher que prospera, ela é corajosa, ela é valente, porque não foi espírito de covardia que Deus nos deu. Tá bom? Quarta verdade. Sou vencedora. Fui criada por Deus para ganhar, para vencer. Ai, Mirelle, eu só vou ter vitória na vida? Não. Para vencer o pecado, vencer a morte,
vencer Satanás e vencer em meus negócios, né? Naquilo que eu estou empreendendo. E volto a falar, empreender aqui não é só empreender, ganhar dinheiro, ser empreendedora, né? Quer dizer, ser empresária. É você empreender aonde você estiver, que seja dentro da sua casa, dentro da sua família, ok? Eu sou vencedora. E o versículo que ele trouxe aqui é Salmos 20, versículo 7 e 8. Eu gosto muito desse texto, que diz assim: alguns confiam em carros de guerra ou em cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes, né? Alguns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor, porque é Deus quem tem poder. E Ele habita em mim. Por isso eu sou vencedora sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás e venço em meus negócios. Eu posso prosperar aonde eu empreender, na minha família, na minha maternidade, no meu casamento, nos meus negócios mesmo, nas minhas finanças. Eu, enquanto pessoa, eu posso prosperar, tá bom? A mulher que se entrega à mediocridade, ela não tá vivendo com a excelência dos céus. Ela tá sendo levada pela mediocridade aqui da terra. Nossa, amo esse versículo, eu também gosto muito desse versículo. Então nós estamos aqui para ganhar, né? Para ganhar a batalha. Vencer, como eu falei, o pecado. Ah, não, mas aquele pecadinho de estimação lá eu não consigo. Consegue? Consegue, isso é bíblico, você consegue, né? Não adianta, eu não consigo ser bem sucedida no negócio. Se você falar que não consegue, não vai conseguir mesmo. Mas enfim, você consegue, porque Deus não te deu o espírito de covardia, né? Porque você não confia em carros e cavalos, você confia no nome poderoso do Senhor. É Ele que vai te fazer prosperar, não pelas suas próprias habilidades, mas porque Ele te capacita, né? A capacidade vem de Deus. Então você é vencedora. Eu não tô dizendo vencedora que você não vai ter problemas, que você vai viver sua vitória. Não é isso, gente. Essa teologia aí da prosperidade não é comigo, não, tá? A gente vai ter muita dificuldade, sim. É a vida, faz parte. No mundo tereis aflições, tá bom? Mas você pode vencer sobre o pecado, sobre a morte, vencer Satanás e vencer em seus negócios, em seus empreendimentos aí, ok? Na sua família. Eu tenho prazer de investir, por exemplo, no meu casamento e nas minhas filhas para remar contra a maré desse mundo maluco, que todo mundo se divorcia, que é normal terceirizar os filhos. Eu não quero isso. Eu quero ser diferente, eu quero ter o padrão de excelência dos céus, então eu quero fazer diferente, sabe? Eu quero remar contra a maré desse mundo doente. E isso pra tudo. Se alguém tem que ser melhor nos negócios, que seja eu. Se alguém tem que se destacar em alguma coisa que vai fazer, que seja eu, a melhor que eu posso ser. Talvez não a melhor das melhores, né? Mas que seja eu, porque eu tô dando o meu melhor. Porque Deus não me fez aqui pra perder, pra me entregar, né, a mediocridade, mas sim pra vencer sobre o pecado, vencer a morte, vencer Satanás e vencer nos meus empreendimentos aí, sejam eles quais forem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, sexta verdade, vamos lá. Tudo que acontece comigo é para o meu bem. Ah, não, Mirella, essa verdade não é verdade. Não é verdade, tem coisa que acontece comigo que não é pro meu bem. Sim, peraí. Deus pode transformar as derrotas em triunfos. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Contei sexta, a nossa história aqui, né? De Deus falando, nos levando a lugares que a gente não queria, que a gente não gostaria. E ao final da experiência a gente fala, caramba, como foi bom, né? Como a gente entendeu o porquê tá aqui, o porquê aconteceu o que aconteceu. Porque todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece comigo é pro meu bem. Tudo que acontece comigo foi planejado por Deus. Ele já tinha escrito, tá certo? Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E gente, tô perdendo os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima verdade importante. Deus cuida de mim e me guarda. Não há lugar mais seguro do universo do que viver no centro da vontade de Deus. Quando Eduardo e eu vou contar rapidamente, meu marido até dezembro de 2020 era capitão da aeronáutica de carreira, né? Ganhávamos um salário muito bom, muito estável, tínhamos uma vida muito tranquila, até que nós entendemos que Deus estava pedindo para largarmos tudo e darmos uma guinada aí na nossa vida, né?
Empreendermos em outros negócios, em outras coisas, abrir mão de um salário fixo, de um salário bom, para começar tudo do zero, e foi o que fizemos, né? E hoje eu conto rindo, mas a gente ainda está no meio do processo, tá? A gente está no meio do perrengue ainda. A gente não tá já assim curtindo, né? Que maravilha, não. A gente ainda está no meio do perrengue. Mas por que eu comecei falando isso? Viver no centro da vontade, não há lugar mais seguro do que viver no centro da vontade de Deus, lembrei. E a gente sempre falava, meu Deus, como é que vai ser, né? Largar a mão de um salário muito bom, muito alto, estável, onde a gente tinha uma boa casa, né? Enfim, e querendo ou não, o financeiro pega muito, né? Hoje em dia, a gente pensou, como é que vai ser isso? E a gente ficou remoendo aquilo por algum tempo, por alguns anos, 2 anos, na verdade, querendo tomar a decisão de pedir demissão, e não conseguindo, e não tendo a fé suficiente, né? A verdade é essa. E vai, não vai. E um dia a gente decidiu, vamos lá. Chegou, não dá mais pra adiar, vamos pedir demissão, né? Muita gente chamou ele de louco, chamaram nós, né, a família, de louca, enfim. Ele pediu demissão como capitão da aeronáutica, pra gente empreender do zero, né? E aqui estamos. E um dia eu tava ouvindo uma live de um pastor, amigo meu, pastor Marcos Coelho, seguido ele aparece aí nas lives. E ele tava pregando sobre o que é viver, o que é dar um passo no escuro, né? E ele falou assim, muitas pessoas acham que dar um passo no escuro é tipo assim, meu Deus, vamos lá, no escuro, segura na mão de Deus e vai, né? Vou fazer o que Deus tá me pedindo e isso é dar um passo no escuro. Falou, gente, é pelo contrário. Dar um passo no escuro é viver de acordo com o que tu acha que tem que fazer. Deus foi quem escreveu a tua vida. Deus é aquele que planejou cada detalhe. Deus é o que tem a vontade boa, perfeita e agradável. Deus é quem tem os pensamentos maiores do que os teus pensamentos. Dar um passo no escuro é continuar vivendo dentro da tua vontade. Quando você se entrega à vontade de Deus, você tá na luz, você tá na claridade. Aí é que você tem segurança. Para de achar que você tem capacidade de se sustentar, de ter um bom trabalho, de sustentar sua família, de ter um bom emprego, né? Os seus negócios estão muito bons. Não é você, né? Isso é viver no escuro. É viver de acordo com a sua própria confiança, com a sua própria crença de que consegue, de que vai dar certo, de que, nossa, você trabalha muito bem. Isso é viver no escuro. Dar um passo de fé é um passo na claridade, é um passo seguro, é um passo nas mãos daquele que te criou, que te planejou, que te conhece melhor do que você mesmo e que tem o melhor e que a vontade dele, né, coopera para o seu bem, é boa, perfeita e agradável, os pensamentos são maiores do que de vocês, ele já viu lá na frente. E quando eu ouvi isso, eu compartilhei com o Eduardo, né, eu disse, caramba, como é difícil, como faz sentido e ao mesmo tempo como é difícil viver na prática isso, né? Faz muito sentido, só que assim, ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu digo que eu creio em Deus, ou eu não creio. Ou eu digo que eu confio que Ele tem o melhor pra minha vida, ou eu não confio. Óbvio, tem um mau jeito aqui. Óbvio que Eduardo não saiu da aeronáutica, não pediu demissão pra aeronáutica pra gente ficar deitado no sofá olhando série, né, gente? A gente tá trabalhando pra caramba. Tanto que eu tô no domingo à noite aqui fazendo live. A gente tá trabalhando pra caramba, fazendo a nossa parte. Mas a gente não tá mais vivendo no escuro. A gente tá confiando todo mês em Deus, no sustento dele, obviamente fazendo a nossa parte, trabalhando muito, né, mas confiando que ele que nos mandou dar esse passo, e isso não é viver no escuro. Então para de dizer que um passo de fé é um passo no escuro, né, eu tô falando isso porque eu falava muito isso, nossa, é um passo no escuro, né, uau, fechar os olhos, se jogar no barranco, se jogar da ponte, tipo assim, Deus me sustenta, não! O passo no escuro é viver de acordo com as minhas capacidades, com as minhas habilidades, achando que eu consigo, que eu tenho estabilidade ali, que o meu dinheiro sustenta a nossa família. Isso é um passo no escuro, isso é viver no escuro. Loucos, né? Fez sentido pra você, gente? Fez sentido? Me conta aí quanto sentido tá fazendo isso. Amor, pega mais água pra mim, minha garganta tá seca também, né? Semana inteira de live, ainda tem só mais a semana que vem inteira. Tá fazendo sentido pra vocês isso? Então, em dezembro de 2020, setembro de 2020, nós decidimos, em plena pandemia, galera, olha a loucura, só pode ser 2 loucos, né? Em setembro de 2020, nós decidimos numa viagem, estávamos eu e ele e as meninas viajando, e a gente decidiu que ele ia pedir demissão, né? Quando ele até fez os exames demissionais, o psiquiatra, sei lá, ele falou assim, vamos esperar mais um pouquinho?
segura um pouco, porque eu acho que talvez tu não esteja pensando muito bem. Tipo assim, Deus mandou, a gente tá indo, né? Em dezembro de 2020, então, completando 20 anos dele de aeronáutica, ele se pediu demissão, né? Saindo com zero, né? Não levou nada, sem dinheiro algum da aeronáutica, né? Somos muito gratos por esses 20 anos de serviço prestado à aeronáutica, e ele gostava do trabalho, não era um trabalho que ele não gostava, que ele não estava satisfeito, trabalhava na área dele, ganhando muito bem, tendo estabilidade, né? Podíamos passar férias, tudo aquela coisa que o emprego tradicional traz. E nós obedecemos a Deus com essa cabeça. Nós não estamos vivendo no escuro. Porque viver no escuro é viver confiando em nós mesmos, é viver confiando em carros e cavalos. Mas nós, né, Salmos 27:8, faremos menção do nome poderoso do Senhor. Eu até me emociono. Olha que eu não sou de chorar, gente, mas não vou chorar não. Porque eu tô ao vivo, mas ou não, né? Mas isso é muito real, né? Viver no escuro é viver segundo as minhas próprias habilidades. Se eu quero prosperar, eu preciso não confiar em carros ou cavalos. Eu preciso confiar no poder do nome do Senhor, né? Porque é Ele que me guia, é Ele que me traz luz, é Ele que me traz clareza, é Ele que já sabe da minha vida, que escreveu minha vida, que sabe como é que vai ser lá no final, né? E não achar que pelas minhas próprias forças eu vou em algum lugar, porque eu não vou em lugar nenhum, tá? Então Deus cuida de mim e me guarda. Hebreus 13, versículos 20 e 21 diz assim: é por meio de Jesus que a aliança eterna é selada, que o Deus de paz lhes dê tudo de bom. Ai, tudo de bom, calma. Tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. Tudo de bom, não é tudo de bom que você quer. Tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. Sabe o que Deus nos deu, a mim e ao Eduardo? Saúde. Graças a Deus, para trabalhar pra caramba. Deus nos deu saúde pra gente trabalhar, pra gente fazer a nossa parte. Não tá sentado esperando, já que Deus mandou a gente pedir demissão, né? Agora a gente fica esperando o sustento vir. Claro que não, né? Deus nos deu tudo de bom que a gente precisa pra fazer a vontade dele, com um propósito maior, tá? Nós empreendermos hoje tem um propósito muito maior, um dia eu conto pra vocês. E que ele faça em nós tudo que lhe agrada. É por meio dele, é por ele e é pra ele. Tá bom? Essas são as verdades bíblicas. Não sai que ainda tem live pela frente, tá? Só pra eu fazer um fechamentinho aqui. Essas são as verdades bíblicas que a gente precisa acreditar. Não importa o que os nossos sentimentos estão nos falando, porque os nossos sentimentos, eles oscilam. Os nossos sentimentos são enganosos, mas a verdade de Deus é imutável. A verdade de Deus é a verdade, né? É a verdade que liberta. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou bela porque Ele me fez bela. Eu sou sábia porque o Espírito me dá sabedoria especial e não porque eu tenho capacidade de ser sábia. Eu sou valente porque Deus não me deu espírito de covardia. Eu sou vencedora sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás e em minha vida, porque meu padrão não é o comodismo da terra, é a excelência dos céus. Tudo que acontece comigo é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E não necessariamente essas coisas cooperar é sair como você quer, tá? Bem pelo contrário, às vezes é bem o contrário, é sair assim, ó, tipo assim, eu não queria, né? Eu brinco que pra Deus me mandar fazer uma coisa é só eu dizer que eu não quero. Basta eu dizer que não, gente, é tanto, assim, ó, a minha vida, ela se baseia nisso, nos nãos que eu digo na vida, tá? Eu falava assim, eu moro em qualquer lugar do Brasil. Falei isso, né, quarta-feira. Eu só não moro em Manaus. Deus falou, aonde que tu não mora? Aonde que tu disse que não mora? Ah, Manaus? Então é pra lá que tu vai, pra tu aprender. Quando a gente morou em Manaus, nós moramos lá numa casa muito grande, Vila Militar. E a casa lá tinha um gramado enorme, Manaus chove demais, tinha grama, pátio enorme, tinha horta e o piso todo branco da casa. E eu dizia assim, eu nunca mais quero morar em casa. Eu nunca mais quero morar em casa, eu quero morar em apartamento, quanto mais alto melhor, porque daí até chegar lá em cima já limpou o pé. Quero morar num apartamento pequenininho, pra não sujar. Né? Eu que sou toda metódica falava isso. Deus falou o quê? Aonde que tu quer morar? Ah, num apartamento pequeno? Tá bom, vai pra uma casa. Gente, a gente tá numa casa hoje que só Jesus na minha causa. Piso branco, brilhoso, com gramado atrás, com cachorro. É só eu falar não, entendeu? Se eu falar não, Deus fala, como? O que que tu não quer? Então tu vai provar um pouquinho. Vamos lá, vamos quebrar essa vontadezinha, vamos quebrar esse orgulho, entendeu? Agora eu cuido. Tudo que eu falo, não! Né? Quando foi pra gente se mudar de Santa Maria agora pro interior de São Paulo, eu falava assim, não quero sair de Santa Maria. Onde que eu tô? Não foi porque meu marido me obrigou, não, gente. Não. É porque Deus fala,
Ele sabe como ele trata comigo, né? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa metódica, analítica. É assim que ele trata. Ele diz, aonde que tu não vai? Ah, não vai sair de Santa Maria? Então tá, então vem comigo, né? Deus faz assim comigo. Eu não sei como é que Deus trata com você, mas comigo é assim. Enfim, e última verdade, Deus cuida de mim e me guarda, então. Porque é por meio... Cadê? E o Deus de paz lhe dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade, de Deus, não a tua, não a minha, né? E que ele faça em nós tudo que lhe agrada e não tudo que me agrada, né? Por ele, por meio dele e pra ele. Gente, o desafio de hoje. Para aí, eu já vou falar o desafio de hoje. Primeiro eu quero falar um negócio. Espera aí. Fizemos uma construção aqui do desafio Mulher que Prospera, né? Fizemos um desafio na segunda, um na quarta, um na sexta e hoje tem um desafio. Eu já vou passar o desafio de hoje, beleza? Mas eu queria avisar vocês que segunda-feira começamos a série Organizadamente. Essa série é o passo, você vai conhecer o passo a passo para uma rotina que funcione em uma casa organizada, tá bom? São 3 dias de aulas completas e profundas. Segunda, eu vou falar sobre a chave para uma organização real e definitiva. Terça, eu vou falar qual é o caminho para você conseguir essa organização. E quarta-feira, eu vou falar sobre o método. São 3 aulas com conteúdo gratuito, aprofundado, riquíssimo, tá? 100% gratuito, com material. Quem tiver lá no grupo vai poder acessar as aulas depois para rever. Vai ter um workbook de exercícios, tudo completinho de forma gratuita. Beleza? Após essas 3 aulas, eu abro as inscrições para o meu método. É a 6ª turma do método Eu Organizada. O método é um curso completo de organização. O passo a passo para uma rotina que funcione em uma casa organizada, tá? Desde a parte interna até a parte externa. Com acesso a mim, né? Esse suporte meu 100%. Beleza? Então, segunda-feira começa de forma gratuita. Segunda, terça e quarta. Ok? Após isso, eu abro as inscrições pro método e daí sim é o meu curso, é a forma como eu trabalho, como eu me sustento, tá bom? A partir de quarta, quinta, né? Não sei. A partir de quinta-feira aí, tá bom? Recado dado, eu quero todo mundo lá. Quem não se inscreveu ainda, não está nos grupos do WhatsApp, vai lá no meu perfil, se inscreve no link da bio, tá bom? Pra entrar nos grupos, pra você receber as informações, o material e tudo mais. Ok? Recado dado, lembrando, é uma construção. Não adianta você descobrir só a chave se você não souber o caminho e o método. Não adianta você saber só o caminho se você não souber a chave e o método, tá bom? É uma construção, você tem que estar presente, convide mais pessoas. Agora vamos ao desafio de hoje. O desafio de hoje eu quero que você escreva essas verdades que eu trouxe aqui. Eu espero que você tenha anotado. Se você não anotou, depois de repente eu faço um post sobre isso, tá? Eu quero que você escreva essas verdades que eu trouxe aqui, para que você leia e releia e visualize todos os dias, para que você consiga viver o padrão de excelência dos céus e não o comodismo da terra. Quando você tiver com medo, você vai ler lá que Deus não é um Deus de medo, né? Que Deus te deu espírito não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito valente. Quando você sentir a última, o 0 à esquerda, você vai lá ler que você é filha de Deus, você vai ler o texto bíblico. Quando você achar que a sua vontade não está sendo feita, se sentir injustiçada, você vai lá ler a verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe como é que essa verdade vai se tornando verdade na nossa vida? Quando a gente repete, quando a gente lê de novo, quando a gente... como é que fala? Quando a gente profetiza no sentido de falar mesmo, né? Repete com a nossa boca isso, até que a gente começa a acreditar que isso é verdade, porque a verdade é imutável, não é o seu sentimento, não é aquilo que você está sentindo, não é aquilo que você está passando, não são as circunstâncias. A verdade é o que está na palavra de Deus, ela é imutável, assim como Deus, né? E é nessa verdade que a gente tem que acreditar, se a gente quer ser uma mulher que prospera, se a gente quer chegar, ser parecida com a mulher de Provérbios 31, se a gente quer ser uma boa mãe e uma boa esposa e uma boa profissional e se cuidar, né? Ter tempo para si e ter as finanças bem organizadas, tá? E ajudar os necessitados, prosperar em todas as áreas da nossa vida. Você vai escrever essas verdades
E você vai ler essas verdades todos os dias. No momento que você estiver precisando, você vai voltar nessa verdade, você vai reler e você vai proclamar. Não era profetizar a palavra que eu queria, era proclamar. Proclamar, ler, reler, compartilhar, para você começar a acreditar nessa verdade que é imutável, tá bom? Esse é o quarto desafio. Fechamos com chave de ouro aqui. O desafio, a mulher que prospera, falando sobre as verdades. Gente, eu espero do fundo do meu coração que tenha sido uma semana especial, que tenha sido uma semana de descobertas e mais do que isso, que possa ter sido uma semana de conexão com Deus, tá bom? De muito aprendizado e conexão com Deus. Conteúdo repetido é conteúdo retido. Exatamente, Eliana, parabéns. Conteúdo repetido é conteúdo retido, tá? Eu espero todas vocês na segunda-feira, na série Organizadamente. Amanhã, 19h30, tá bom? Mirelle, vai ficar salva? Pra quem tiver lá aqui no Instagram, não. Lá no grupo, vai ficar salva. Vou compartilhar lá. A questão a chance de você olhar gravado é muito pequena, tá? Se você já quer se organizar, você vai achar tempo pra olhar gravado? Não vai. Então, eu quero você ao vivo, tá bom? Segunda, terça e quarta, 19h30. Beleza? Eu me comprometo a dar o meu máximo segunda, terça e quarta nessas 3 aulas. Eu me comprometo a fazer o melhor que eu consigo. Mas você precisa se comprometer a estar disposta e presente. Tá bom, gente? É isso. Ui, minha ataque da rede. Deus abençoe vocês. Um ótimo restinho de domingo, né? Ótima segunda-feira amanhã. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana próspera, tá certo? E amanhã eu encontro todas vocês, 19h30, ao vivo, aqui no Instagram. Beijão!